MMC e MDC de dois ou mais números naturais. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum de dois ou mais números naturais, com exceção do zero, o menor múltiplo comum. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo falando sobre múltiplos, né? O que é múltiplo comum? É aquele menor número que é múltiplo, que ele é comum, que ele pertence, né? Que é o menor número que é múltiplo de dois ou mais números naturais ao mesmo tempo. E o MDC significa o quê? O máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum entre dois ou mais números naturais. E aqui no canal nós também temos um vídeo falando sobre divisores. Então, por exemplo, aqui, digamos que eu tenho os números aqui 12. Os números 12. Opa, acho que tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, não, tá certo. O número 12 e o número 10. Ou 10 e 12, a ordem não importa. Se eu quero calcular o MMC ou o MDC, o processo é o mesmo. Primeira coisa, eu tenho que decompor esses números em fatores primos simultaneamente. Eu posso fazer separadamente ou simultaneamente. Uma das formas que eu vou utilizar aqui é a decomposição em fatores primos de forma simultânea. Então, primeira coisa, vou colocar aqui uma barrinha vertical. Já tem um vídeo aqui falando sobre decomposição de números primos. Só que nesse caso aqui é simultâneo, porque é ao mesmo tempo. Então eu vou pegar o número 12 e o número 10. São pares, então posso começar dividindo pelo número primo 2. Ó. 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Eu ainda tenho um número par aqui, que é o número 6. Então eu posso continuar dividindo por 2. Ó. 6 dividido por 2 dá 3. O 5 não, porque não dá uma divisão exata, não dá um número natural, então repete. O próximo número primo aqui é o 3, ó. Então 3 dividido por 3 dá 1. O 5 eu não consigo, vou repetir. O próximo número primo aqui vai ser o próprio 5. Repete o número 1 aqui, porque eu já finalizei. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, finalizei aqui a decomposição. Então, aqui nós temos os fatores 2, 2, 3 e 5. O MMC, então, se eu quero calcular o MMC de 12 e 10, então a representação linguagem, a representação em linguagem matemática é isso aqui, MMC, entre parênteses, coloco os números. Para eu calcular o MMC, é só multiplicar todos os fatores primos aqui. Ó. Então, eu vou multiplicar 2, opa, vermelho, meu camarada. Vou pegar todos os fatores que apareceu aqui. Ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Ou seja, o menor múltiplo comum de 12 e de 10 é 60. Porque uma outra forma de você verificar também, mas aí depende, se o número for muito grande, esse processo fica ruim. É muito complicado, então por isso que esse processo aqui é mais simples. Então vamos lá. Quais são os múltiplos do número 12, por exemplo? Tem no canal aqui falando como que calcula isso aqui. Ó. Vai ser 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e assim por diante. Porque os múltiplos ele começa com 0 e não tem fim. E quais são os múltiplos do número 10? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim infinitamente. Com exceção do 0,
porque o 0 é 0, ele anula. Se a gente observar aqui, ó, qual é o menor múltiplo comum aqui? 60. O 0 você desconsidera, porque o 0 ele é nulo. Então, o menor múltiplo comum do 12 e do 10 é o 60. Então, imagina se for um número muito grande. Eu quero calcular o MMC do número 560 e 930. Fazendo esse processo aqui é muito complicado. Então, por isso que tem a decomposição simultânea. E o MDC? Então, se eu quero saber o MDC do número 12 e do número 10. Opa, não é chave, é parêntese. O MDC, você vai pegar aqueles fatores que você conseguiu fazer a divisão ao mesmo tempo. Olha só, o 12 e o 10 eu consegui dividir por 2? Consegui. Então, ele é um fator comum. Consegui dividir o 12 e o 10 por 2? Sim. Eu consegui dividir o 6 e o 5 por 2? Não. Consegui só o 6, o 5 não. Então, ele não é comum. Esse 2 aqui, ele não é comum. Eu consegui dividir o 3 e o 5 por 3? Não. Só o 3, o 5 não. Então, esse 3 ele não é comum, os dois. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, nesse caso, o único fator que foi comum aqui, o divisor, foi o 2. Ou seja, então, o máximo divisor comum de 12 e de 10 vai ser o 2. Se tivesse outro aqui, por exemplo, se esse número 2 aqui fosse, você iria multiplicar. 2 vezes 2, 4. Aí seria o 4. Como nesse caso só aparece só apenas esse 2 aqui, ó, então vai ser o 2. Uma outra forma, quais são os divisores do número 12? Os divisores do número 12, ele é 1, 2, 3, 4, 3, 6 e o próprio 12. Opa! Aqui tá mexendo um pouquinho. Vamos ver se eu consigo mexer pra cá. Aqui minha foto tá atrapalhando, não tô conseguindo colocar a chave. Coloquei. Quais são os divisores do número 10? Olha que legal. 1, 2, 5 e 10. O MDC é o maior divisor comum. O menor é 2, é 1. Porque o 1 ele é divisor de todos os números naturais. E 1 é neutro. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, o 1 aqui ele é neutro na divisão. Tá? Então, qual que é o MDC? Significa o quê? O máximo, o maior divisor comum. Qual que é o maior divisor comum de 12 e de 10 que aparece aqui? É o número 2. Ó. O menor é 1, o maior aqui é o 2. Ó. Então, imagine se fosse um número gigante. 396.580. Se fosse fazer dessa forma, então seria bem trabalhoso. Muito complicado. Então, por isso que tem a decomposição simultânea. Então, esse processo aqui é chamado de decomposição simultânea de fatores, de números naturais em fatores primos. E para calcular o MMC, você vai multiplicar todos os fatores aqui que você dividiu. Todos os divisores aqui. Seja comum ou não. O divisor vai ser aquele que for comum ou aqueles que forem comuns. Por exemplo, aqui, se o 5 e o 3 fossem comuns, se eu conseguisse dividir aqui esses dois camaradas por 5, por 3 e esses dois camaradas também por 5, o MDC seria 15, porque você vai multiplicar 3 vezes 5, 15. Ok? Espero que esse vídeo ajude vocês aí nos estudos de vocês. E até o próximo vídeo. Gostou? Se inscreve no canal e dá um like aí para você receber novas notificações quando forem postados novos vídeos aqui no canal. Ok? Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.